Se alguém quiser perguntar, tem um microfone, porque como está sendo filmado, aí o ideal é que seja gravada a pergunta. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer. Quero perguntar o seguinte também, eu já estou fazendo imposição de mãos há muito tempo, só que eu faço esporadicamente, né? Então precisa ter preparo para isso ou eu posso continuar? Para isso, o quê? A imposição de mãos. É porque muito provavelmente você não tem uma grande exteriorização magnética. Não tem nenhum mal. Você está recebendo mais fluidos do mundo espiritual e eles transitam bem. A dificuldade é quando a gente, num dado momento, ou às vezes de forma estanque, ou de forma continuada, a gente começa a doar fluidos a mim. Na hora que eu começo a dar meus fluidos, toda vez que eu fizer só com imposição, eu estou concentrando só naquele ponto. E aí entra em todos esses inconvenientes. Tem um caso que eu conto, que as pessoas acham engraçado, mas foi doloroso. Eu era diretor da Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Norte e era diretor da parte mediúnica. E eu viajava muito profissionalmente e passei ali uns 45 dias fora. No dia que eu voltei num domingo, e o passe lá, que se dava depois do Evangelho, era no domingo à tarde. E quando eu cheguei, um dos dirigentes já olhou para mim e riu, mas aquele riso esquisito. Bom, quando chegou na hora do passe, eu vou indo para a cabine de passes, aí ele chegou já, deixa eu falar com você. Eu disse, pois não, que é? Ele disse, que teve uma reunião de diretoria e ficou proibido movimentar as mãos. Eu disse, mas espera aí, não pode ser assim, porque ele disse, não pode nem não pode, não pode mais movimentar as mãos. Eu digo, bom, então, e ele já me cortava logo, ele disse, então se você movimentar, todo mundo vai saber que você está desobedecendo a ordem de diretoria. Eu digo, então eu não vou aplicar passes. Ele disse, se você não aplicar, é a demonstração de rebeldia contra a decisão da diretoria. Então você vai ter que aplicar o passe, sem movimentar as mãos. Só que eu me conheço, e já me conheci à época como magnetizador. Eu não sou um passista espiritual, eu sou magnetizador. E se eu ficar muito tempo com a mão pousada num coronário de uma pessoa, a pessoa vai passar mal. E não era justo eu, somente para seguir a ordem da diretoria, deixar as pessoas ficassem comigo passando mal. E se eu saísse, ele iria usar o argumento de que eu estou descumprindo, que eu estou sendo deselegante. Não tive problema, para que ninguém passe mal. Eu estou aqui como um paciente, o paciente está aqui na minha frente, e aí eu tudo bem, fiz aqui a minha prece e coloquei a mão. Eu coloquei a mão aqui em cima, e comecei a dispersar por sopro. Quando terminou ali, ele já veio para me pegar na jugular. Não pode soprar. Eu disse, não, senhor. Não pode movimentar as mãos. E eu não estou movimentando as mãos. Não, mas fica subentendido. Eu digo, não fica subentendido nada. E assim eu fiz. Apliquei o mínimo de passes que eu pude e soprei. Quando terminou todos, aí eu cheguei e disse, agora sente-se aqui. Ele disse, mas eu não quero passe. Eu disse, eu não estou lhe perguntando, sente-se. Como eu... desculpa eu ficar insistindo nisso, mas é porque um homem bonito, quando fala assim, é fogo. E aí eu disse, sente-se. E ele sentou. Eu digo, tudo bem, é só para fazer imposição, não é para movimentar nem nada. E você acredita em Jesus? Ele disse, claro. Eu digo, ótimo. Pois peça a Jesus para lhe proteger. Porque eu vou lhe fazer uma imposição de mãos. E lógico que eu cheio de amor. Enquanto ele pedia a Jesus proteção, eu pedia a mim mesmo, que eu consiga usinar o máximo possível. E aí eu fiquei ali. Aí coloquei as duas mãos e fiquei. E eu sentia que a tremia todo. E tome fluido, e tome fluido. Depois que eu cansei de doar, ali foi uns 4 ou 5 minutos, eu doando aqui nele. Eu disse, pronto, tá bom, agora vamos embora. Aí ele ali sentado fez, Jacó, digo, o que vamos? Ele disse, não, mas eu não consigo nem me mexer. Eu digo, bobagem, levanta. Não, mas eu estou. Eu digo, mas por que você está? Não, porque eu não sei o que foi que você fez, você sabe. Você pediu eu não movimentar as mãos, e eu não movimentei as mãos. E nem soprei, nem nada. Não, isso é uma bruxaria, isso não é... Tá bom, então é bruxaria, mas resolva que eu vou embora. Disse, não, mas você vai me deixar assim? Eu disse, não, eu posso lhe ajudar, agora você vai ter que pedir que eu movimente as mãos.
E ele ficou naquela pendiga, ele não queria pedir, disse que sabia o que era que eu deveria fazer. Eu dizia, eu faço, mas só se você pedir. E quando ele viu que eu ia embora, ia deixá-lo lá dentro, ele disse, não, então venha cá, venha, então vá, mexa as suas mãos aí como você quiser. Eu fiz uma série de dispersivos, depois alinhei todo por dispersivo, aí me levantou todo apavoradinho e disse, você é bruxo mesmo, você é um feiticeiro, você não sei, e saiu falando mal de mim. E aí depois eu chamei e disse, agora você chama a diretoria e vamos ter uma nova reunião, porque você colocou um assunto de forma incompetente para ser decidido. Isso não é uma decisão de diretoria, isso é uma decisão de quem sabe o que está fazendo. Os passistas, normalmente, que não são magnetizadores ou que não têm grande potencial magnético, não congestionam. Mas eu congestiono. E não é porque eu queira mal, é porque eu exudo fluidos magnéticos. E se eu coloco muito fluido magnético na sua cabeça sem fazer mais nada, você fica ali prostrado. E eu não ia fazer isso com os pacientes que vieram. Agora, com você eu fiz para que você entenda do que eu estou falando. É um exemplo grosseiro este? É. Mas é verdadeiro. Então você me pergunta, o que eu faço só para fazer imposição? Se você tem certeza de que você não doa muitos fluidos magnéticos, que o passo que você vai fazer é relativamente rápido, e você está apenas numa sintonia de captação de fluidos espirituais e passando, não tem nenhum problema, nenhum risco, nenhum, zero. O problema é, se num dado momento você doar fluidos, doou, disperse para evitar os problemas, porque senão pode dar problema para mim, no caso. Também, mas principalmente para o paciente. Comecei a fazer com a senhora, que eu fiquei com muita dó dela, estava muito desanimada e coisa e tal. De repente, ela começou a aparecer mais pessoas. Quando eu vi, tinha uma filha de 5 lá nos outros dias. Aí o padre espiou pela frestinha lá. Aí mandou o cara que me convidava para ir nessa igreja, né? E disse, disse para o cara que parasse. Bom, eu não saí correndo, fui lá falar com ele, marquei o horário para falar com ele. De repente, disse, não, é só a pessoa ordenada para fazer imposição de mãos. Então, tá bom. Ótimo. Aí eu não fiz mais. Não fiz mais lá, né? Reikiano, ele faz assim, se você vê o praticante de Jorei, ele faz assim, se você vê o praticante de Maricari, ele faz isso. Porque são pessoas que conseguem transitar apenas energias sutis. Mas eu conheço muitos reikianos, muitos, que pararam de aplicar reiki. Por quê? Porque congestionavam. E congestionavam por quê? Porque de repente começavam a exudar fluidos. Quando você começa a exudar seus, aí esses fluidos são densos e aí eles congestionam. Enquanto que você não estiver doando, estiver apenas transitando, perfeito, não tem nenhum problema. Jesus disse o seguinte, quem crê em mim fará minhas obras e fará ainda maiores. Depois tem lá Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de 1 a 10, que fez Pedro e João lá na igreja Formosa, e tal, com um coxo lá. Depois tem o Mateus 14, 21, fizeram com o epilético lá. Então, baseado nessas coisas, comecei a aplicar. E todas as pessoas que eu apliquei até hoje se sentiram bem. Continue. O alerta que eu, como magnetizador, dou é que se eu, por exemplo, for fazer do jeito que você faz, vai dar tudo errado. Por quê? Porque a minha energia é minha. Não é essa energia de fora. E como eu dei o exemplo, você estava ontem aqui, à noite? Quando eu dei aquele exemplo de... Dormi mais que assisti, mas eu estava aqui. Sim. Como Jesus fez no caso do surdo, em que ele faz uma introjeção nos ouvidos e depois puxa a língua e cospe. Você veja que ali não foi somente um faz de qualquer jeito. Você veja que ali houve alguma coisa a mais. Essa é a diferença. Jesus tinha essa sabedoria. Ele fazia o puramente espiritual, como ele fazia o puramente magnético. Ele fazia tudo. O problema é que a gente acha que tudo é somente em coisa resolvido. E nem sempre funciona assim. Muito obrigado. Não por isso. Eu não sei se tu já comentou ontem, que eu não vi ontem. Que obra tu recomendaria para quem é leigo, que quer começar a estudar sobre magnetismo? Se você é espírita e quer saber em que se fundamenta, eu sugeriria Reavaliando Verdades Distorcidas primeiro, e depois o Cure e se Cure pelos Passes. Se você quer referências bibliográficas, aí você vai para o Passe, que é um livro que a FEB não edita mais, mas é quem tem o melhor índice bibliográfico para quem queira aprofundar assuntos. Então eu sugeriria isso. Fica suspeito por quê? Porque todos esses livros que eu indiquei foram escritos por mim. Por outro lado, eu fico totalmente à vontade porque eu sei a honestidade com que esses livros foram escritos.
Mas se você não quer nenhuma literatura minha, aí eu lhe sugiro que você leia um dos livros mais honestos que eu conheço, publicados no meio espírita sobre o assunto, que é um livro antigo, mas extremamente sério, chamado Magnetismo Espiritual, de Michaelis. Que, para quem não tem nenhuma surpresa, Michaelis é uma síntese de alguns grandes magnetizadores, mas o bojo central de magnetismo espiritual é exatamente esse livro do Deleuze que eu trouxe hoje, Instruções Práticas sobre o Magnetismo. Então, eu acho que por aí um leigo começa bem. Ô, Jacob, que é o terceiro teu ali que tu falou? O terceiro que você O passe. O passe? O passe. Esse é esgotado. Você só consegue em cópias, em algumas bibliotecas. E o último foi Instruções Práticas sobre o Magnetismo de Deleuze. Nós já trabalhamos com a fluidoterapia, trabalhando em TDM desde 2011, e eu queria fazer uma pergunta sobre o tato magnético, que é aquela questão de prestar atenção na mão, de te concentrar no paciente. E eu percebi que tem dia que a mão esquerda funciona melhor que a direita, e tem dia que a direita funciona melhor que a esquerda, e eu não consigo entender isso. Porque tu passa a mão esquerda, não sente nada, passa a direita, sente, e no outro dia é diferente. Eu achei curioso isso. Pode explicar aí um pouquinho essa questão? Primeira coisa, isso põe em xeque uma postura antiga dos magnetizadores mais antigos, quando alguns fecharam questão na chamada polaridade. Tem um livro que foi até publicado recentemente, há 2 anos, pela editora Leon Denis, do Rio de Janeiro, que é o livro de Durville, Hector Durville. É um livro muito interessante, inclusive é até bom ter lembrado para falar nesse livro, porque até a página 205 deste livro, do Hector Durville, ele faz o resumo de 5 grandes magnetizadores, Mesmer de Porté, Lafontaine, Pussegui e Deleuze. Então, para quem nunca teve acesso aos livros clássicos, esse livro de Durville, ele consegue fazer em 200 páginas o resumo de 5 grandes magnetizadores clássicos. Eu não me lembro exatamente o título, mas o autor se escreve com H, Hector, tem um C, Hector Durville, com 2 L's. E é muito fácil de encontrar, basta escrever lá para a CELD, do Rio de Janeiro, colocar CELD, coloca isso no Google que aparece logo a editora Leon Denis do Rio de Janeiro, e lá tem o catálogo deles. Então, nesse Hector Durville, nós temos esta síntese deles. E o Durville, quando você vai ler agora a parte dele, propriamente dele, ele se apresenta como um polarista, ou seja, ele diz que a mão direita é positiva, a mão esquerda é negativa, a parte de cima é positiva, a parte de baixo é negativa, a parte da frente é positiva, a parte das costas é negativa, e se você é canhoto, há uma inversão. A questão é que isso teoricamente é lindo, mas na prática teria como funcionar. Primeira coisa, eu vou ser passista, eu vou te aplicar um passe. A primeira coisa que eu deveria perguntar a você é se você é canhoto ou destro. Porque se eu não perguntar e você for o contrário, já viu que os nossos polos vão dar curto-circuito. Porque pela teoria eu teria que estar o polo positivo no negativo o tempo inteiro. Então, se você não é destro, se você é destro, tudo bem, vou normal. Mas se você é canhoto, eu já teria que trabalhar, em vez de assim, eu já teria que trabalhar assim, para poder inverter a polaridade. E a mesma teoria já ficaria aí negativa, porque eu teria então que estar de cabeça para baixo, para que o meu polo positivo batesse com o seu negativo. Já viu que isso ia gerar uma confusão sem fim. E durante muito tempo, os polaristas, eles conseguiram se impor, mas depois quebrou. Quebrou pela lógica, esse tipo de raciocínio que eu coloquei, e depois por conta dessas flutuações. Tem pessoas que são visivelmente sensíveis do lado direito. Tem pessoas que são sensivelmente e visivelmente do lado esquerdo. Tem pessoas que são os dois da mesma maneira. E tem pessoas que têm inconstante a sua referência. Ora, se houvesse polaridade, não teria como ser inconstante. E você teria sempre registros diferentes. Um dos exercícios de tato magnético, você inclusive deve ter participado, é o quê? Eu vou tentar sentir o paciente com a mão direita, e tento sentir, e anoto todos os registros, ok.
Agora para a tua mão direita e faz a mesma sensação com a mão esquerda. E você às vezes vai ter registros perfeitamente iguais, registros diferentes e registros antagônicos. Onde eu senti calor, com essa mão eu senti frio. Onde aqui eu senti com essa, nessa daqui eu não senti nada. E assim sucessivamente. Isso é um fator de dificuldade. Por quê? Porque você vai ter que se identificar dentro de um processo. Eu sou, afinal de contas, o quê? E não adianta você se comparar comigo, nem se comparar com o outro. Você vai ter que se identificar. E depois, no tato magnético, tem algo ainda mais intrigante. Eu sou espelho ou eu sou reflexo? O que quer dizer isso? Muitas vezes eu chego perto de você e quando eu passo a mão eu começo a sentir um problema aqui do lado direito. Vamos imaginar em cima do coração. Aí eu digo, bom, é no coração. Porque na hora que eu senti aqui, na mesma hora eu senti o meu coração pulsar diferente. Nesse caso, eu sou reflexo, porque o coração está ali e no meu está do outro lado. Tem pessoas que quando passa a mão aqui sentem um problema no coração, dá um impacto no mesmo lado. Então aqui eu não tenho coração, mas na hora que eu senti uma descompensação no coração, em mim, estava sentindo a descompensação agora no meu peito, e não mais no coração que está do lado oposto. É outra dificuldade. Eu tenho que me descobrir se eu sou espelho. Espelho é quando estou vendo aqui do lado esquerdo, no meu do lado direito, ou o contrário. E o reflexo é quando eu estou sentindo em você num ponto e é no mesmo ponto que acontece em mim. Então eu estou sentindo na sua orelha esquerda, em mim vai ser na minha orelha direita, espelho. Eu estou sentindo na sua orelha esquerda, em mim está dando na minha orelha esquerda, reflexo. É outro problema. E todo mundo que é reflexo é sempre reflexo, e todo mundo que é espelho é sempre espelho? Infelizmente, não. Tem momentos que o espelho é reflexo, e tem momentos que o reflexo é espelho. É um dificultador? É um dificultador. Que por outro lado é ótimo. Por quê? Porque se eu já consigo perceber isso, eu consigo teoricamente investigar isso. Então eu já posso checar. E me deixa numa situação de não acomodação. Porque como eu nunca tenho 100% de certeza, eu vou ter sempre que conferir. Eu vou ter sempre que verificar. Então tudo isso é positivo. Agora é mais trabalhoso. Agora, quando você chega nessa situação de que já percebo de que dessa vez a minha mão direita aqui em Rosemary foi quem me deu sinal, com a esquerda eu não senti nada. Vamos chamar a atenção do que é a atenção. Eu passei uma mão sobre uma pessoa e não senti nada. A nossa tendência é dizer, não tem nada. Não é isso? Ok. E se eu não sentir nada, eu identificar que é um problema de desarmonia geral. E eu achar que não era nada. Percebem a necessidade que a gente tem de conhecer, de se conhecer e de focar? As informações são estranhas. Muita gente no meio espírita lê um livro muito bom, chamado Mãos de Luz, de Barbara Brennan. Só que esse livro ele tem um perigo intrínseco nele. Um perigo assim, de dedução. Porque ela fez o livro baseado na experiência dela. Extremamente honesto. O único defeito dentro do processo do livro é que ela quer que você sinta igual ela sente. E aí ela errou. Porque você pode sentir calor e eu sentir frio, e o outro sentiu um choque e o outro não sentiu coisa nenhuma no mesmo fenômeno. Porque cada um de nós interagimos de forma diferente. Então é precioso o que ela escreveu, desde que você tenha em mente, essa é a sensação dela. E não necessariamente a minha. A minha pode ser totalmente diferente. Veja uma outra variação. Eu estou complicando, né? Agora está ficando difícil, mas temos que pensar nisso. Eu passei aqui a mão magnética numa pessoa e senti que o laríngeo não estava legal. Aí eu chamo outro passista, Rosemary, vê aqui, faz um tato. E eu não digo nada do que eu senti, nem deixei de sentir. A Rosemary vem, aí eu senti no gástrico um problema descompensado. Aí a gente fica, e agora? É no laríngeo ou no gástrico? A resposta é, depende de quem for fazer o passe.
Porque se for eu que for fazer o passe e eu sentir que era no laríngeo, é porque magneticamente, naquele momento, a minha atuação mais eficiente seria no laríngeo. Provavelmente ela tem os dois problemas, mas o que me chamou a atenção foi o laríngeo. Por que me chamou a atenção? Porque é onde o meu magnetismo tem uma identidade melhor. Enquanto que Rosemary tem uma identidade mais clara no gástrico. Então ela tem um problema de laríngeo e de gástrico. Rosemary detectou o gástrico e eu detectei o laríngeo. Pode ser que em outro momento ela sinta o laríngeo como principal, e pode ser que no outro momento seja eu que sinta que agora o principal é de fato o gástrico. Então o magnetismo, ele pede muita atenção, porque ele não tem regras tão rígidas quanto a gente gostaria que tivesse. Porque se tivesse uma regra rígida era fácil. Quando você passar a mão e tiver um frio seco, quer dizer isto, aí era bem mais fácil. O problema é que o frio seco para mim quer dizer uma coisa, para você quer dizer outra, e para o outro nunca vai sentir frio seco, nunca. Ele vai sentir uma coisa exótica, do tipo, eu estou passando a mão aqui, e na hora que a minha mão chegou no laríngeo, a minha mão não sinto nem frio, nem calor, nem nada. Na hora que ela chegou no laríngeo, eu senti uma coceira aqui na ponta da minha orelha. O que tem a ver uma coisa com outra? Nada. Se eu não der atenção, não tem nada a ver. Mas no outro dia eu estava aplicando o passe numa outra pessoa, e quando passei a mão sobre o laríngeo, deu a coceira na minha orelha. Qual é o meu sinalizador do problema no laríngeo? A minha coceira na ponta da orelha. Aparentemente não tem nenhuma relação, mas é a forma como o magnetismo se manifesta em mim. Aí eu imagino se eu colocar num livro meu, toda vez que eu sinto uma coceira na ponta da orelha, porque alguém tem um problema de laríngeo, vai todo mundo enlouquecer, vai todo mundo ficar procurando agora uma ponta de orelha, mas eu apliquei passe a vida inteira, nunca minha orelha coçou. E nem é para coçar, porque essa é uma característica pessoal. Okay? Então fica difícil, Eduardo, chegar à conclusão de por que horas uma mão esquerda, horas uma mão direita, horas até nenhuma das duas e horas as duas. Nós temos flutuações. Como o magnetismo, ele é fluido animal, ele sai do nosso corpo, ele recebe as injunções orgânicas, e como o corpo também recebe influências do nosso psiquismo, nós estamos sujeitos a mudanças, sejam por problemas hormonais, orgânicos de uma forma genérica, ou psíquicos de um outro ângulo. Você vai aplicar um passe. Vou aplicar aqui um passe em Rosemary. Ai, Jesus, ajuda, porque eu não posso ficar agora nesse momento me lembrando da briga que eu tive em casa. Meu Deus do céu, não é hora. Mas não dá para me esquecer dos desaforos que aquela pessoa disse para mim. Ah, mas eu tenho que sentir como é que essa pessoa está, mas eu não consigo. Olha que complicação eu tenho. Eu precisaria ter um tato magnético acima de qualquer razão para eu poder perceber, porque eu estou com um problema psicológico gravíssimo na minha cabeça. Então, quando a gente está falando de magnetismo, nós estamos falando, sim, de um arranjo estrutural todo. Tem um grande pesquisador norte-americano, que é muito conhecido, até porque a internet se encarrega muito disso, chamado Greg Braden. O Greg Braden, ele foi um dos grandes estudiosos e ganhou muito dinheiro na área da informática, quando a informática começou. As grandes empresas de informática norte-americanas, todas praticamente, ele trabalhou nelas. Então ele é uma sumidade. E o Greg Braden, um belo dia, ele resolveu fazer um estudo que ele chama de uma ponte de ligação entre a ciência e a religiosidade. Ele nem chama de religião nem tecnologia, ele chama de ciência e religiosidade. E um belo dia, Greg Braden, dentre as muitas coisas que ele escreve, tem um livro dele que é fenomenal, que se chama O Efeito Isaías, inclusive traduzido para o português. E o Greg Braden diz assim: houve várias experiências no mundo, e onde ele tem alguma experiência dessa que ele pode, ele pega e junta e procura tirar um aspecto espiritual do processo. Nos Estados Unidos, um dia, através do exército norte-americano, ele fez uma pesquisa tirando sangue de doadores, separa os elementos do sangue, e aí fez uma conexão com o sangue, as moléculas e o doador. E colocava os doadores para assistirem projeções de vídeo. E um assistia um vídeo emocional, um vídeo de guerra, um vídeo de pavor, e cada uma coisa. E à medida em que você ia se emocionando assistindo o filme, você numa outra sala,
as moléculas de DNA começavam a se expandir ou a se comprimir. E aí eles começaram a observar que todas as vezes que você tinha uma emoção feliz, as moléculas de DNA se distendiam. E todas as vezes que você tinha uma emoção de tensão, pavor, medo ou raiva, as moléculas de DNA se comprimiam. E aí ele chegou a uma conclusão interessante. É por isso que quando a gente tem grandes tensões negativas, a gente perde a memória, por conta da compressão das moléculas. Ok, dentro dessa linha, então eles fizeram uma segunda experiência. Vamos ver se esses doadores, em algum lugar, eles submetidos a um determinado impacto, como é que reagem no mesmo momento as moléculas. E como um estava numa sala e outro noutra, eles mediram o tempo de flutuação entre o impacto e a mudança na molécula. E eles chegaram à conclusão que era tão rápida que não dava para medir diferença de tempo. E aí eles tiraram de uma sala e colocaram no último salão e mediram a distância da mudança. E não havia nenhuma mudança de tempo. E o que era estranho, porque não era mais uma molécula que estava dentro do corpo do homem. A molécula já tinha sido tirada numa amostra de sangue. E estava numa sala, uma amostra. E a pessoa estava fora. E era que interessante, era isso, você mesmo fora, a sua molécula já não lhe pertencendo mais, quando você reagia, quando você agia, a molécula reagia. Mas eles não conseguiram medir o tempo, porque era instantâneo. E aí colocaram eles agora num outro prédio, num outro quarteirão, para poder aumentar a distância, para poder medir o tempo que levava de uma para outra. E observaram que não era possível de novo medir o tempo, porque era instantâneo do mesmo jeito. E eles foram separando. A última experiência que eles fizeram, estava o doador a 80 quilômetros da sala onde estavam as moléculas. Resultado é instantâneo. Na hora em que você recebe um impacto, a sua molécula de DNA, onde quer que ela esteja, ela recebe o mesmo impacto. Isso é uma transformação enorme, porque no caso espírita, nós aprendemos que quando a gente quer ser passista, a gente tem que ter moral e tem que ter equilíbrio. A gente tem que se preparar para aplicar um passe. Aí a gente se prepara. E aí depois que a gente aplica um passe, aí a gente volta a ser normal. Ok, se eu sou um magnetizador, como eu estou dando fluidos meus, eu estou transferindo de alguma forma moléculas de DNA. Aí imagina, eu dou um DNA para a Lourdes, mas eu agora estava bem, porque eu orei, eu estou harmonizado, pronto, fique com as minhas DNAs para você, sob forma sutil de energia. E Lourdes vai embora com as minhas moléculas. Aí eu saio do centro, aí eu começo a xingar um, a falar mal do outro, e a bendita da minha molécula está ligada comigo ainda. Só que a minha molécula agora está dentro de Lourdes. Aí Lourdes agora está recebendo um impacto meu, que já nem estou me lembrando dela. Mas onde eu estou, agora o que eu estou fazendo está repercutindo nela. Isso não foi feito estudo pensando de forma espirítica, nem de forma religiosa. Isso foi feito pensando de forma física. De repente a gente chega à conclusão de que a física está indo muito mais rápido nas verificações dos efeitos morais e emocionais uns sobre os outros do que nós estamos fazendo dentro das religiões. Ou seja, em vez de eu estar preparado apenas para lhe aplicar o passe, eu tenho que estar preparado para lhe aplicar e para continuar equilibrado para não interferir negativamente em você. Nossa, como a coisa cresce. Pois é, como as coisas podem crescer se a gente estiver preparado? Então, esse é o universo. Imagina agora as mudanças que a gente tem dentro de nós, dentro da nossa vida, dentro do nosso emocional. Temos mudanças de tudo quanto é jeito. E tudo isso, de uma certa forma, repercute um no outro. Tem um grande pensador do passado recente, que ele dizia assim: todas as vezes que nós mexemos numa pétala de uma rosa, nós estamos mexendo no universo inteiro. E se achava que isso era apenas uma explicação poética. Até que Thomson, estudando as interações atômicas e subatômicas, ele descobriu que isso não é poético, isso é real.
no mundo profundo do átomo, não do átomo só físico, mas das estruturas energéticas do mundo, nós estamos incessantemente interagindo uns com os outros. E aí o nosso nível de responsabilidade ou muda, ou a gente vai se perder nesse mundo todo. Agora, eu vou aplicar um passe, não sei o que é que eu sinto, não sei o que quer dizer, e eu vou fazer de qualquer jeito, estamos indo contra aquilo que Allan Kardec propôs. Temos que agir de forma convenientemente dirigida. Eu contei aqui para 2 pessoas que vieram no intervalo, da hora de manhã, principalmente uma pessoa que chegou para mim e disse: eu trabalho numa UTI pediátrica. Como é que eu poderia ajudar as crianças que estão numa UTI pediátrica? Eu disse para ela: eu tive uma experiência muito rica na minha vida. Eu nunca tinha aplicado passes em crianças, muito menos em recém-nascidos. Até que os meus 2 gêmeos, quando nasceram, a menina nasceu logo. Mulher sempre inteligente, não tem jeito. Ela, quando foi mulher, a mãe foi fazer o exame, que a médica foi fazer o toque, já não fez toque, porque a cabeça da neném já estava do lado de fora. E aí ela teve que colocar na ambulância e foi, porque como tinha 2, que se fosse só uma, ela tinha resolvido ali mesmo no consultório, mas aí tinha que ir para a maternidade. Então foi segurando, imagina só, segurando aqui a neném, numa ambulância, para quando chega lá, a neném nasceu, certo? Normal. E o menino, homem é complicado. O menino disse: eu não vou sair daqui. Para que eu vou sair daqui? E aí ela olhou para um lado, olhou para o outro, ela disse: Jacó, o jeito que tem a gente fazer cesárea, o menino não nasce. E tudo bem, doutor, então vamos. No que a gente disse isso, entrou a professora dela, da médica, que era uma professora, uma médica super experiente, antiga. Oi, tudo bem? Ela: tudo bem. O que é que nós temos aqui? A médica disse: não, é um caso gemelar, mas o menino não, a gente vai fazer a cesárea porque não vai ser normal. Ele disse: não, espera aí, deixa eu ver. E aí foi o crucial. Essa médica começou a mexer, literalmente a fuçar. E no caso, a minha esposa sentiu dores violentas também, então ela tinha tido só 2 gritinhos, a partir dali foi um grito para tudo quanto é natureza. E ela empurrava o menino e girava e virava e nada do neném nasceu. Ela passou de relógio 15 minutos pulsando a mulher. 15. Depois de 15 minutos ela disse: não, não tem jeito, tem que ser cesárea. Só que nisso a criança teve parada cardíaca, teve roxo, ela sofreu tantos apertos, tanto sei lá o quê, que a criança saiu de lá entre a vida e a morte. E aí o menino, quando saiu, o médico já levou para a UTI direto, né, e já entuba, tudo, faz tudo um procedimento, que para quem não está acostumado, aquilo é doloroso, é feio, é tudo. E quando ele sai da UTI, eu estou lá esperando para saber dele alguma coisa, ele chegou para mim e disse com a maior tranquilidade: o senhor é o pai? Eu disse: sim. Ele disse: então eu preciso lhe avisar, se o seu filho sobreviver, ele terá vida vegetativa. Nossa Senhora, que impacto! É um impacto que eu não quero que ninguém receba. Para mim aquilo é destrutivo assim, porque você diz: nossa, então não tem saída. Eu disse para ele assim, eu disse: mas eu posso vê-lo? Ele disse: pode, o senhor pode ver na hora que o senhor quiser, mas eu tenho que lhe avisar que ele está entubado, é uma situação não muito agradável de ver, mas se o senhor quiser. Eu digo: tá bom, então o senhor acha que é isso que o senhor me disse? Ele disse: é pai. Eles têm a maneira de chamar a gente de pai ou mãe. É pai. Realmente o quadro é muito delicado. Eu digo: tá bom, então agora eu vou fazer a minha parte. Ele olhou para mim sem entender. Lógico que ele não tinha como entender. Eu entrei no quadro, nossa, quando eu vi o menino, eu digo: meu Deus, que coisa. Mas, nego, vamos sair dessa. E ali eu já fiz o primeiro passo num recém-nascido. E foram 15 dias de UTI. E foram 15 dias eu trabalhando aquele menino. Teve um dia que ele passou muito mal, que naquele dia eu apliquei 5 passes, num único dia, num recém-nascido. Esse menino, quando ele completou 5 anos de idade, tem que fazer uma nova bateria de exames, com psicólogo, com neurologista, com não sei o quê. E ele foi fazer, e eu estava viajando, minha mulher foi só com ele. Só que todos os 3 especialistas que ela foi, disseram: não, mãe, você tem que vir só, a gente conversa, e depois você traz o filho, porque o que eu vou perguntar, e a gente vai começar, a criança não pode saber. Ok. E aí ela ia, levava o laudo, e quando o médico chegava, olhava e disse: mas seu filho está em casa, está deitado? Ela disse: não, está normal, estava na escola. Na escola? Na escola.
mas é uma escola para crianças especiais. Não, é uma escola comum, está lá com... Mas ele, como é que ele vai? Ele vai de cadeira, vai... Não, vai normal. Mas ele não fala. Claro que fala. Mas ele anda? Anda. Mas ele tem retardos, deficiências? Não, não tem. Não pode, porque o laudo, pois é, o laudo está dizendo que não. Mas o mundo real é outro. E ele não tem, ele está com 6 anos agora, completou em março, ele não tem nada. Ele é uma criança totalmente normal. E aí você diz assim, mas como é que essa criança ficou normal? Se tudo diz que ele era anormal. Primeiro, não era nem que ele ter vivido. Eu poderia muito bem ter acreditado no médico e ter dito, já que não tem jeito, então que Deus tome conta. Mas só que Deus diz assim, eu vou mandar, Jacó, para você tomar conta. E foi o que eu fiz. Bom, já que o senhor mandou, então deixa comigo, eu vou fazer o melhor que eu posso. E tem lances interessantes. Quando eu via que ele estava muito mal, quase todo dia eu abria a mão dele com força, que ele não queria abrir, eu colocava meu dedo entre os dedos dele e dizia, olha, eu vou te ajudar, eu sou teu pai, você vai ficar bom. Mas agora eu quero que você aperte meu dedo para dizer que você está bom. Aí fazia os passos, tudo, colocava meu dedo, como vai apertar meu dedo? Lógico que ele não apertava. Um dia, 2 dias, 3 dias, quando foi no 7º ou 8º dia, eu terminei de aplicar o passo, coloquei lá o dedo na mão dele, e aí, como é que está? Você não vai me dizer, está melhor? Aí ele apertou meu dedo. Eu digo, não, isso é coincidência, lógico, isso é impulso. Eu digo, olha, eu não estou acreditando que você está apertando meu dedo. Aperte de novo meu dedo para dizer que você está melhor. E ele apertou. Olha, eu estou falando de um recém-nascido com 8 dias de nascido. E eu pedi para ele apertar a 3ª vez meu dedo e ele apertou a 3ª vez. Até os 5 anos de idade, esse menino, quando ele não conseguia dormir, alguém tinha que dar o dedo para ele segurar. Ele só dormia se alguém desse o dedo, porque o dedo era a resposta de vida que ele tinha. Eu não estou falando do magnetismo de outra pessoa noutra pessoa. Estou falando do magnetismo no meu filho. Negada a existência dele pelo médico, que não tinha nenhum favor para me dizer que ele iria viver ou não iria viver. E o médico ficou tão desconfiado, que no 5º dia que ele estava interno, de repente houve uma emergência, e o médico foi buscar uma criança, que tinha acabado de nascer. Quando entrava uma emergência, a gente tinha que desocupar o UTI. E aí entrou ele, entrou a enfermeira, entrou outro médico, e foi um fuzuê dentro da UTI. Até que depois de um certo tempo, idas e vindas, saiu uma enfermeira, saiu outro, foi saindo, e só ficou ele, até que ele saiu. No que ele saiu, eu olhei para ele estranhamente ele estava com os olhos vermelhos, de quem tinha chorado. Eu disse, nossa, que bom, esse cara se emociona. Porque é interessante você ver um profissional se emocionar com alguma coisa que diz respeito à saúde humana. E eu achei interessante porque a imagem que eu tinha dele era tão fria, porque ele foi tão frio comigo, e de repente aquele cara estava com os olhos molhados. Aí eu fui até ele e disse assim, doutor, algum problema? Ele olhou para mim e disse, me acompanhe. E nós entramos na UTI. No que entramos, ele disse, me aguarde aqui. Eu fiquei próximo do meu menino, e ele foi a um outro berço que tinha uma criança, a recém-nascida. Ele colocou a criança no braço, com a cabeça repousando sobre a mão, levantou a criança e me mostrou assim, o que você acha dessa menina? Eu disse, nossa doutor, que menina linda. E realmente era linda a menina, apesar de recém-nascida. Ele disse, pois é, mas olhe isso. E aí ele virou a menina na mão dele, ela estava desencarnada, morta. E quando ele virou, ela tinha nascido anencéfala. Não havia nada no cérebro. E aí ele, com os olhos vermelhos, olhou para mim e disse, neste caso, você poderia fazer alguma coisa? Ou seja, ele ali estava dizendo, o teu filho era para ter morrido, e você não deixou. Será que fosse nesse caso, você também poderia fazer alguma coisa? Ele não sabia o que era que eu estava fazendo, mas ele viu eu aplicando passes algumas vezes no meu filho. Ele não teve a coragem de perguntar e nem de dizer que aquilo funcionaria ou não, mas ele soube que funcionou.
Eu posso duvidar do magnetismo? Não. Tem horas que é complicado você trabalhar um recém-nascido. Para mim foi uma das tarefas mais difíceis do mundo. Foi trabalhar um recém-nascido. Só se comparou ao dia em que meu pai foi desencarnar. Em que eu fui visitar meu pai no hospital, e aí de repente meu pai estava totalmente com tudo parado de novo. E ele estava usando máscara de respiração, porque ele já não oxigenava. Meu pai, graças a Deus, fumou muito. E os pulmões, em gratidão, disseram: não funcionam mais. Então, quer dizer, uma troca de favores de um por outro. E eu chego lá, meu pai estava lá, no oxigênio aqui já, nas últimas. Mas meu pai já tinha estado dando tanto drible na morte, que eu já... Gente, não é que a gente se acostuma, mas a gente já acha que está dentro do previsível. E quando eu vou saindo, eu vou me despedir dele, que eu vou saindo do hospital, eu raramente escuto qualquer coisa mediunicamente. Mas naquele momento, uma voz chegou e me disse assim: vamos iniciar o desligamento dele agora. Nossa, me deu uma dor na espinha, na coluna, eu fiquei travado. Porque o meu pensamento na mesma hora foi: eu não vou matar meu pai. Eu respondi desse jeito, tudo mental. E na mesma hora veio a resposta: não vamos discutir, ajudemos. Meu Deus, eu que 3 anos antes tinha ajudado na moratória do meu pai, eu agora tinha que ajudá-lo a ir embora. E lá vou eu começar a aplicar um passe no meu pai para ele desencarnar harmonizado. E fui lá. E comecei a aplicar passo no meu pai, mas meu pai estava sem força nenhuma mais. E eu fechei os olhos. E num dado momento, eu senti um tapa no meu rosto, mas um tapa. Pá! Que eu tomei um susto. Foi meu pai querendo fazer uma atitude que não era característica dele. Meu pai era extremamente machão. Meu pai não alisava homem, nem mesmo o filho dele. E naquela hora meu pai queria alisar o rosto de um homem, o rosto do filho dele. E ele não conseguiu ter forças de segurar a mão, ele veio com a mão e a mão caiu. E me bateu no rosto. Que eu olhei para ele espantado, ele esboçou um sorriso para mim. Aí eu fechei os olhos e continuei. Daí a mais um pouco, outro tapa, ou seja, ele quis confirmar que queria me fazer um carinho. Quando eu terminei o passe, aí a mesma voz disse: agora está bem. Entre 5 e 6 horas da tarde, ele parte. E desapareceu a voz. Eu olhei para meu pai, queria chorar e ao mesmo tempo eu disse: se eu chorar agora, vai dar problema, então eu tenho que me segurar. Mas ali eu tinha total convicção de que tinha chegado a hora do meu pai ir. Isso eram as 2 e pouco da tarde, quase 3 da tarde, ou seja, tinha mais 2 horas e qualquer coisa de vida. Então eu disse: meu pai, eu tenho que ir embora, porque eu vou lá na loja. Ele disse: meus filhos, você tem certeza? E eu disse: tenho. Eu vou. Está bom. Aí eu falei com minha mãe, falei com minha mulher. Aí quando eu já ia saindo, ele olhou para mim e fez um sinal tipo: vem cá. E aí eu fui para perto dele, porque ele estava quase sem voz mais, sem força de voz. Eu digo: eu vou avisar para todo mundo e depois eu volto. Eu sei que agora, às 5 horas eu tenho que estar aqui. E como eu tenho uma irmã, que na época, ainda mora até hoje, ela morava nos Estados Unidos, eu ia ter que ligar para essa minha irmã. E eu ia ter que tomar algumas providências. Eu tinha um sócio, que era um sócio nosso, que ele amava meu pai também muito, e eu queria que ele fosse ver meu pai. E quando eu disse para ele que meu pai estava muito mal, ele disse: eu não acredito. Teu pai já deu drible. Ele disse: não, hoje você vai ter que acreditar. Vá ver meu pai, se você quer ver, convida. E aí ele saiu e eu fiquei cuidando das coisas, e telefonando para o meu filho, telefonei para minha irmã para pedir autorização, porque os médicos queriam tirá-lo dali. E ele disse que não sairia mais, e não adiantaria, e realmente não adiantaria. E aí quando eu vou saindo do hospital, que ele me chamou perto, que eu cheguei perto, ele me deu uma declaração que ele nunca tinha dado, que eu tenha sabido para nenhum outro homem. Ele, olhando nos meus olhos, disse: meu filho, eu te amo tanto, que só Deus sabe o quanto. Que eu disse: puxa vida, esse homem se declarando de amor, e eu ajudando esse homem a ir embora.
é uma dor tão grande, vocês talvez possam imaginar. Em mim me doeu muito aquilo. E eu saí, fui, trabalhei. E quando eu estava falando com a minha irmã, foi a hora que eu consegui, era 15 para as 5. Eu estou falando com a minha irmã, ela nos Estados Unidos, eu falando por telefone. E no meio da conversa ela meteu o grito: meu pai morreu. Eu disse: não, ele não morreu, mas ele vai embora hoje. Não, ele morreu. Eu digo: não, então faça assim, eu vou te ligar, que eu vou lá visitar papai. E depois eu te digo. E eu peguei o carro e saí feito um louco. Até hoje eu não sei como foi que eu cheguei no hospital sem ter batido em ninguém, porque eu avancei sinal, eu fiz tudo que qualquer pessoa sensata não faria, eu fiz tudo errado. E quando eu cheguei no hospital, minha mãe já estava chorando e disse: ele já foi. Eu cheguei no hospital, ia dar 5 horas ainda. Eu disse: mas minha mãe, não era para ele ter ido agora. Ele foi. Às 15 para as 5 ele foi. Exatamente na hora que a minha irmã falou. Então, às vezes, o magnetismo pesa. 2 semanas depois que ele foi embora, numa reunião mediúnica de que pessoas que estavam presentes, ninguém sabia de nada daquilo, ele diz assim: diga para meu filho que foi a melhor coisa que ele pôde fazer comigo. Me ajudou a sair da carne. Nossa Senhora, que bênção é o magnetismo. Porque até então eu não dizia para ninguém, que eu tinha até vergonha. A minha sensação era de que eu tinha matado meu pai. Então, na realidade, eu tinha ajudado a ele a sair de uma situação que não tinha mais como voltar. Porque quando ele teve para voltar, foi 3 anos antes. Esse mesmo magnetismo me faz ter um filho saudável hoje, com 6 anos de idade, que o médico e os médicos até hoje não entendem como esse filho é saudável. Não tem lógica. Não tem lógica porque a gente não acredita no magnetismo. Então, quando eu falo de magnetismo com segurança, com ênfase, que algumas pessoas às vezes até não entendem, é porque eu já tive muitas experiências. Estou contando 2 aqui, mas eu tive muitas experiências extremamente eloquentes, em que nós vemos a vida em todos os aspectos, a vida física, a vida psíquica, a vida espiritual, a vida moral, tem mudanças em tudo. Agora, ou a gente presta atenção, ou a gente observa, ou a gente vive isso com intensidade, ou a gente vai ficar achando que tudo é um filme. Ah, isso é uma história, sei lá se aconteceu. É um direito que a gente tem de duvidar, mas a gente tem tantas potências a trabalhar, que eu particularmente, eu não tenho. Se um dia eu duvidar do magnetismo, eu não estarei sendo incongruente com Deus, nem com os espíritos, nem com nada, eu estarei sendo inconsequente comigo. A minha vida é uma prova real de que isso é real. Então, vejam bem, eu trabalhei uma figura extremamente importante na minha vida, o meu pai, em 2 circunstâncias graves. E de repente eu trabalhei um filho. Então eu não estou falando de uma hipótese genérica, de uma pessoa que um dia recebeu um passe e disse que ficou melhor. Lá no Leão nós temos um senhor, que já está com mais de 70 anos, que passou 50 anos em depressão, com 2 psiquiatras cuidando dele. Quando ele chegou no Leão, ele não saía nem do quarto. 50 anos. Desde a juventude esse homem entrou em depressão. Isso é grave demais. Depois de 50 anos, é que você vai fazer um tratamento espírita e chega dizendo: eu sou ateu e não acredito nisto. E esse homem, menos de 2 anos depois, um dia eu chego no Leão, este homem estava numa hora de magnetização coletiva de águas. Ele estava lá magnetizando águas. Menos de 2 anos depois. Até hoje ele frequenta o Leão. Até hoje ele se diz ateu. Mas é uma glória ter no Leão um magnetizador ateu. E a mulher dele é católica, apostólica, romana. E até hoje ela faz questão de dizer isso para qualquer pessoa. E é uma magnetizadora na nossa instituição. Um homem que tinha uma depressão de 50 anos. Tinha tudo, porque se a gente fosse para o padrão, se você não tiver fé, não tiver fé, não tiver reforma íntima, não tiver isso, não tiver crença, você não consegue nada.
Ótimo. Mas esqueceram de dizer isso para aquele homem. Porque ele continua com todos os seus vínculos, mas venceu. E ninguém precisou pedir a ele que fosse espírita. Ninguém nunca pediu nada disso a ele. E ele está lá. Ele não aplica passes, porque ele nunca quis ter o compromisso. E eu já disse isso para ele. Mas ele não falta uma única reunião. Uma, como ateu. E a mulher dele, católica apostólica romana, ela me disse recentemente, já estou com um problema com o padre. Eu disse, por quê? Não, porque ele disse que antes eu ajudava na igreja, mas agora eu não tenho mais coragem de ajudar. Eu disse, mas por que você não tem mais coragem de ajudar? Não, porque não é que eu duvide, mas é que eu já não acredito tanto. Essa é a força do bem, que não precisa que você tenha um rótulo. O teu rótulo não quer dizer absolutamente nada, nada. Coisa nenhuma nossos rótulos querem dizer. O que quer dizer é o que você é e o que você faz. O que você faz? Lógico que você tem que ser coerente com aspectos administrativos, aspectos legais, você tem que ter equilíbrio. Mas nada impede que você seja bom e faça o bem, porque você não tem um rótulo. Nós não precisamos de rótulos. Às vezes a gente se diz, não, eu sou espírita. Sou espírita porque admiro a doutrina, admiro a filosofia e tal, mas se eu deixar de ser espírita amanhã, estou falando de mim para mim mesmo, pode ter certeza eu vou continuar sendo o mesmo homem, porque o que eu sou não depende disso. Antes de passar a pergunta para ele, veja uma história que eu li essa semana passada, que deve estar na internet. A pessoa escreveu, mas eu creio que está na internet. Diz que um homem desencarnou e ele foi levado para o reino dos céus. E quando ele chegou lá na porta, ele disse, você tem alguma pergunta a fazer antes de entrar? Ele disse, tem uma pergunta que me inquieta. O reino dos céus tem muitos católicos? E o Senhor disse, não. Não tem nenhum católico. Eu disse, mas não é possível. Com tantos católicos na terra, não tem nenhum católico? Eu disse, não, não tem. E protestantes? Também não. Não tem nenhum protestante. Eu disse, meu Deus. Então tem budistas? Também não. Então tem judeus? Também não. Mas tem gente, eu estou vendo, olha quanta gente tem aqui no céu e não tem ninguém dessas religiões. Ele disse, aqui ninguém é ou está por religião. Aqui todos têm alma e coração. Essa é a nossa grande verdade. A nossa verdade não é de rótulo. Eu ser espírita só me favorece apenas. Me dá uma visão maior. Mas se eu não me tornar melhor, isso vai adiantar de muito pouco. Eu posso ser qualquer religião e não ser coisa nenhuma. E eu posso não ter religião nenhuma e ser muita coisa. Então, o fato de eu ser espírita, umbanda, católico, protestante, judeu, budista, o que quer que seja, muçulmano, honestamente isso só vai pesar, como Allan Kardec perguntou aos espíritos, qual é a melhor religião? É a que faz o melhor homem. PT saudações. Você se tornou melhor sendo católico? É a melhor religião do mundo, é o catolicismo. Você se tornou melhor sendo protestante? Que abençoado protestantismo! Você é melhor porque é judeu? Glórias a Deus! E assim sucessivamente. Mas às vezes a gente está tão procurando um rótulo, que a gente está se esquecendo da essência. E aí é onde a gente se perde. Desculpem se eu fugir um pouco do nosso tema, mas sei lá porque talvez deu vontade de entrar nesses méritos morais, até porque às vezes a gente fala tanto de um magnetismo muito pragmático que fica faltando. E por favor, sintam que apesar disso eu luto muito a favor da moral. Boa tarde a todos. Boa tarde. Seu Jacó, são duas perguntas, na verdade. O magnetismo, o passe, é uma ferramenta muito poderosa, né? E digamos que a pessoa está dando o passe
E em um dos chakras dela há uma concentração maior de fluido. Independente em qual for o chakra, vai refletir na dor de cabeça? Isso é uma pergunta. Se refletir na essa dor de cabeça, eu estou dando um passe próximo à cabeça, ou próximo ao chakra. Assim, seria o ideal só afastar a mão, para que não seja tanto, tenha tanto fluido, ou tenha tanto efeito de ativador? Vamos por parte, essa é a primeira pergunta. Então, em sã consciência, a gente não tem como dizer genericamente, eu mexi num centro congestionado e a cabeça vai doer. Muitas vezes você mexe num centro e ele pode ou não doer, ou não, alguma coisa em algum lugar. Às vezes associados, às vezes não associados. Então, não dá para dizer, eu mexi aqui e como eu mexi indevidamente, você vai ter dor de cabeça. Não tem como eu dizer isso de forma absoluta. É possível que isso aconteça? É possível, mas não é o definitivo. E eu posso tentar, se eu só mexi aqui e você ficou com dor de cabeça, é provável que tenha alguma conexão. Se eu mexi muito aqui, eu tenho que tentar ver o que eu fiz para fazer algo diferente. Quando a gente tem tempo de fazer a prática, um dos primeiros exercícios que a gente faz na parte prática dos passos é: escolha um ponto que não seja um ponto de um centro vital, por exemplo, no meio de um braço, e você faz um concentrado, mais ou menos em torno de 1 minuto. E depois que você faz esse concentrado, você vai e dispersa, e vê se você consegue sentir mudança. Depois pergunta à pessoa que recebeu se ela sentiu alguma coisa em algum momento. E aí você começa a ir abrindo a experiência para ir identificando o que foi feito, a quantidade do que eu posso estar emitindo, que no começo quem está exercitando não tem noção, o outro depende da sensibilidade dele. Então a gente vai ver que a gente vai lidar com uma série de variáveis muito grande, mas a gente tem algum tipo de resposta já ali num primeiro momento. E aí num outro segundo momento de exercício a gente diz, bom, você passa a mão aqui, tá vendo? Ok, está sentindo alguma coisa? Não, eu não estou sentindo. Tá bom, então trabalha nesse ponto aqui, faz um concentrado e sente agora eu estou sentindo, ok. Tenta sentir nos calmantes, você já sabe que está alterado, porque você alterou agora. Tenta sentir nos calmantes, não, no calmante eu não estou sentindo nada. Então provavelmente ele nem tinha nada no ativante nem no calmante, você está fazendo o exercício. Quando você vem agora e deixa aquele problema ali por um tempo, depois de um certo tempo ele começa a se refletir nas outras zonas. Dali a uma meia hora, se você passar, se ninguém mexeu, se ninguém fez nada, você vai ver que já no calmante você já começa a perceber que tem alguma coisa. Se você é totalmente inexperiente e pegou o paciente naquele momento, você não sabe se o problema é ativante ou é calmante, ok? Como eu não sei se é ativante ou é calmante, eu posso tentar fazer um leve dispersivo ativante, um leve dispersivo calmante, e aí eu confiro os dois. Como o calmante é um reflexo do problema no ativante, como eu dispersei no calmante, vai desaparecer rapidamente, porque aqui não tinha consistência, porque a consistência está lá no ativante. Quando eu vier no ativante, está lá o foco. Então são exercícios que vão começando a nos colocar perante o problema em si. Por que eu preciso fazer tudo isso? Porque eu parto do princípio de que eu não tenho a sensação ainda segura. E, por outro lado, a gente já aprende o quê? Como está no dispersivo a capacidade de dissipar ou não, na dúvida eu disperso. Tem muita gente no meio espírita até que me toma isso como um apelido meu. Qual é o apelido de Jacó? Na dúvida dispersa. Então eu vou fazer um passe Lourdes. Eu não sei se ela está acordada ou está dormindo. Eu vou fazer um passe Lourdes. E aí eu fui, tentei sentir a luz, mas por algum motivo nesse momento minha mão não sentiu nada, viu, Marcelo? Então deixa eu ver na mão direita. Também não senti nada, mas será que não tem nada mesmo? Eu não sei, só sei que eu não senti nenhuma nem com outra. Na dúvida, aí eu vou lá, pego a luz e dou uma dispersada nela. Disperso. E agora eu vou sentir de novo. Epa! Uau! Apareceu alguma coisa. Porque muitas vezes a pessoa está num nível de desarmonia, e essa desarmonia nela é estabilizada,
Você passa, ela está toda por igual, então você não sente nenhuma diferença. Mas na hora que você faz algumas poucas levadas de dispersão, o foco aparece, ele se sobressai. E aí está ali o foco. Se você considerasse apenas a primeira informação, você diz, não, ela não tinha nada, eu fiz só um específico e mandei ele embora. Aí é quando você encontra uma resposta tipo assim, a pessoa não tinha nada, eu só fiz uns específicos e a pessoa agora está dizendo que está com um problema. Não é estranho? Porque se o específico ajuda, como é que a pessoa que não tinha nada, se fez um específico, ela piorou? Porque na hora que você dispersou, você tirou ela de um alinhamento em que ela estava acomodada. E aí sobressaiu um foco. Então eu deveria ali agora vir trabalhar esse foco. É complicado? É. Mas quem foi que disse que era tão simples quanto a gente acreditava antes? Só que tem uma vantagem. Agora eu posso trabalhar o foco. E trabalhando o foco, não só ela vai voltar a se sentir bem no final, como o problema agora eu recompenso. Essa é a grande diferença. Então eu passei aqui, fiz um pouco de específico, quando eu vim de novo, opa, está aqui um problema. Trabalho o problema, depois alinho ela todinha, novamente. E aí, como é que foi? Olha, no meio do passe me deu um mal-estar, me deu um negócio tão ruim, eu vi a hora que minha cabeça ia explodir. Mas aí depois você fez um negócio, deu uma aquecida e tal, e nossa, passou, é como se eu tivesse tirado um negócio que estava prendendo na minha cabeça há muito tempo. Se eu tivesse feito só a primeira parte, a pessoa ia sair com esse negócio que estava prendendo na cabeça latejando. E eu poderia ter ido até o fim. Então, essa é a complexidade do processo. Quando eu digo que a gente tem que fazer no mínimo 2 semanas, ou 3 no seminário, é exatamente para a gente poder ir entrando nesses problemas. Que eu dizendo aqui, muita gente entendeu, muita gente não entendeu nada do que eu disse. Mas na hora que a gente tivesse todo mundo aqui sentado um com o outro, Lourdes vai fazer em Terezinha, você vai fazer em Sabrina, ele vai fazer, cuidado com o chefe, é complicado, né? Então, um fazer um com o outro, aí a gente vai começar a ver o que é a verdade, porque é muito fácil eu dizer assim, pode ser que uma pessoa se sinta mal e tal, aí a gente diz, isso não sentir, ok. Agora você imagina você pegar uma pessoa que você sabe que sempre foi bem, sempre legal, sempre boa, trabalhadora, ativa. Aí você chega ali na hora do exercício, aqui, não, já conta só pedindo, agora a gente vai fazer só isso, pessoal, vamos aqui, todo mundo, só isso, vamos lá. Aí quando termina muito bem, e aí, como é que está? Pessoal, eu estou querendo vomitar. Ui, de onde é que foi que veio isso, meu Deus do céu? A gente está só fazendo exercício, a pessoa está querendo vomitar. De onde veio? Aí a gente vai começar a ver que aquilo que era inofensivo, parece que nem era tão inofensivo quanto a gente imaginava. A gente vai encontrar pessoas que não vão sentir absolutamente nada, nem quem aplicou, nem quem recebeu. E aí vamos ter uma surpresa, quando no seminário, por exemplo, você faz exercício no sábado. De noite vai todo mundo para casa. Não, eu não senti nada, eu sou uma pedra. Aí vai para casa. Aí quando chega no domingo de manhã, essas pedras, muitas delas chegam assim. Vem cá, pelo amor de Deus. Mas olha, eu não dormi essa noite. Eu não sufoco aqui. Olha a minha cor, eu estou aqui me disse, o que foi que houve? Nada. Mas não foi nada a ver com paz? Eu acho que não. A pessoa fica apavorada. Porque foi alguma coisa do passe, sim. O que aconteceu? Olha, mais uma incógnita no nosso problema. Existem pessoas que são retardadas nas suas sensibilidades magnéticas. Apesar de que a palavra dá um mau entendimento, mas a gente sabe direitinho. Você tem uma sensibilidade muito lenta. Então eu mexo em você magneticamente agora. Você não sentiu nada. Eu posso ter feito, você não sentiu absolutamente. É como se você estivesse anestesiado. Mas você vai para casa. 6 horas depois passou o efeito da anestesia, por exemplo. Às 6 horas depois você está em casa. Meu Deus do céu, o que é isso? Nossa, que coisa estranha, que coisa ruim. E aquilo vai crescendo, e você já não se lembra mais do passe. Aí é onde entra o problema. Por isso que lá no Leão a gente tem 2 entrevistas. Porque pode ser que você saia da cabine de passe perfeitamente bem.
mas durante a semana, no dia seguinte, você estava descompensado. São as pessoas que têm a sensibilidade lenta. Tem pessoas que são ótimas para exercício, que têm aquela sensibilidade à flor da pele. Você encontrou aqui, passou a mão, a pessoa já está se arrepiando, já está olhando para você, o que é que você está fazendo, e já está sentindo na hora. Ah, quando você parou a mão, que eu acho que você estava aqui, parecia que queimava a minha garganta. Essas são ótimas, porque elas acusam na hora. Mas e quando você é lento na sensibilidade? Você só vai ter essa resposta depois. Vejam quantas incógnitas existem para eu poder dizer, você faça agora 3 específicos ou 5. O que eu sugeriria, no caso do rapaz, meu amigo, gente boa aqui, né? Como era que eu teria evitado o problema que eu fiz com ele? Era simples. Se ele estivesse precisando de um magnetismo e eu fosse fazer, eu concentrava um pouco e dispersava. Concentrava mais um pouco e dispersava. Quanto tempo? O tempo que fosse necessário. Porque, olha uma outra informação de centro de força que eu não dei. Essa é muito importante. Acho que está todo mundo acordado agora, né? Porque ela é muito importante mesmo. De verdade. Está acordado, Lúcio? Está beleza? Então eu posso dizer. Não vou falar só com você, porque tem gente aí que pode ficar ofendido. Eu já sei que você não se ofende, então nós vamos bem, né? E a minha outra amiga ali, ela disse que é espírita, não tem nem 2 meses, então ela também me perdoa. Porque diz assim, não, o cara vem de tão longe, eu vou treinar meu espírito de caridade, vou ter piedade com ele. Então ela disse, mas deixa, vamos ficar só nós 2, né, Lúcio? Então já que está todo mundo acordado, imagine o seguinte, imagine que esse microfone é um centro vital, um centro de força, um chakra. E eu, como magnetizador, eu vou colocar um fluido nele, por imposição. Então estou aqui doando fluidos a esse centro de força. E aí vamos imaginar que eu saiba, esse número aqui, por favor, isso não existe, é só um número para a gente raciocinar, para vocês entenderem como é o mecanismo. Esse centro de força está associado a um ponto orgânico aqui que eu quero tratar, ok? Aqui está o ponto, aqui está o centro de força. E eu deduzi que este ponto, ele precisa de 1000 unidades de fluido, que é a ineficiência que ele tem. Foi medida em 1000 unidades de fluido. Por favor, não existe nem 1000, nem 500, nem como medir, não. Estou só dando um exemplo matemático para ficar bem claro. Então, eu preciso mandar 1000 unidades de fluido para cá. Agora, o percentual que eu vou dar é real. Só que ele não é tão aritmético como eu estou dando. Ele é mais geométrico. Mas vamos lá. Se ele está precisando de 1000 e eu consigo doar 100 em 10 segundos, por exemplo, então em 10 segundos eu coloquei 100 unidades. Teoricamente aqui estava precisando de 1000, agora só está precisando de 900. Correto? Matematicamente? Sim ou não? Sim. Ok. Só que há uma falha nesse processo. O trânsito, a transferência do fluido daqui para o campo somático, ele se dá no mesmo tempo numa proporção de 20% apenas. Significa dizer, eu coloquei 100, 80 estão por aqui e só 20 chegou no foco. Mas quando eu tenho a informação de que ele precisa de 1000, a informação que eu tenho de 1000 é do foco. Então no foco, apesar de eu ter dado 100, ele só recebeu 20. Então a informação que chega aqui é que ele está precisando praticamente da mesma coisa, ele está precisando agora de 980. Porque esses 80 que estão aqui não entram na conta. Aí o que é que eu faço? Mais 100. Ou seja, continuei outro tanto, mais 10 segundos. Agora eu coloquei 200. Vamos considerar aritmético só para simplificar o cálculo. Então significa dizer que em 20 segundos eu coloquei 200 unidades. Aqui precisava de 1000, que na realidade então era para ser 1000 menos 200. Na realidade é 1000 menos 40. Então ele está precisando ainda de 960. E eu coloco mais 100, chegou mais 20. Eu coloco mais 100, chegou mais 20. Eu já coloquei as 1000 unidades. Chegaram 200, está faltando 800 ainda. Aí eu, como um magnetizador inexperiente, o que é que eu vou fazer? Continuo colocando fluido, porque o foco continua pedindo energia.
Está dando para entender onde é que a gente vai chegar com isso? Esse paciente vai ter a quantidade de energia que ele precisa, só que congestionado. Como é que eu resolvo isso? Simples. Eu dou 100. Depois dos 100, eu disperso. Quando eu disperso, eu refino o fluido, mudo o sistema de captação do centro. E aí aquilo que tinha chegado só 20, agora chegou 80. Eu inverto a proporção. Ele estava precisando de 1000, agora está precisando de 920. Já dá para eu sentir que pediu mais. Ponho mais 100, disperso. Então eu coloquei 200 unidades, mas já chegaram 160. Nessa proporção, quando eu tiver colocado as 1000, aqui já recebeu ali em torno de 900. Mesmo que eu me exceda, vai ser por muito pouco. Ok, mas vamos imaginar, eu coloquei 1.200, chegou nos 1000. Então ele se completou, ok, mas tem 200 aqui em trânsito. O que é que eu vou fazer com esses 200? Disperso. E aí Allan Kardec contextuou isso. Os fluidos retornam para a fonte de onde vieram. Os fluidos vão retornar para mim mesmo, nesses últimos dispersivos. Então eu não vou jogar os fluidos fora, eles retornam para mim. E aí eu não me descompenso. Olha como é totalmente diferente de eu ter colocado 1000 e desses 1000 só ter chegado 200. E eu tenho 800 e não tenho o que fazer agora com esses 800. Porque ainda precisam chegar lá e aí eu vou ter que mandar mais fluido, mais fluido, mais fluido, mais fluido, mais fluido. Como eu disse para o nosso amigo ali que foi quem primeiro perguntou, eu estou falando de fluidos magnéticos. Okay? Então, essa é uma questão. Os dispersivos, eles devem ser colocados de forma intercalada. E vai chegar um momento, vou dar um um complemento deste exemplo, um complemento físico. Tem algumas pessoas, e não são poucas, que quando começam a usinar fluidos, ou seja, você vai dar fluido, você sente que começou a movimentar alguma coisa. Tem gente que ou sente um desconforto, e normalmente esse desconforto ele tem alguma coisa a ver com sensação de giro. E tem muitas pessoas que têm a escuta de uma turbina interna. E é ouvida pelo ouvido interno. Quem já sentiu isso sabe do que eu estou falando. Então você começou a aplicar um passo, começa a usinar, você escuta algo como se fosse assim. Como se tivesse um motorzinho lá dentro, um pique violento. Quem tem isso é bem fácil de sentir. Então eu estou aqui fazendo um concentrado para ver se continua assim de olho aberto, né? Fazendo um concentrado bom aqui na minha amiga Lúcia. E aí na hora que eu começo, eu vou fazer do meu amigo aqui mesmo, que é muito. Na hora que eu começo aqui, aí eu sinto, aqui ó, chega a estar apitando aqui dentro do meu ouvido. E isso é tão real, que tem vezes que quem está perto escuta. Até parece que é para tirar mesmo dúvida. Escuta, você chega a escutar. Nossa, que apito era esse que estava aqui por perto? É alguém que está usinando. Ok. Aí você está aqui, ó. Você está dispersando, aí a turbina faz. É como que ela fica quase que em stand-by, ela não desliga, ela fica ali. A natureza mostrando como é que ela processa. Na hora que você está dispersando, o processo de doação restringe-se ao máximo. E você começa a trabalhar a circulação energética. Então, quando eu digo para você que é difícil às vezes dar uma resposta precisa, é porque tem tantas variáveis e tem tantas situações que a gente tem que ver o que é o exequível. O exequível é, quando você tiver que fazer uma grande concentração, que é muitos casos que precisa, por exemplo, pessoas com câncer, você tem que concentrar muito.
Muito. Qual é o tempo mínimo de passe? Varia infinito. Depende de cada caso, cada situação. Varia. Então o senhor está me dizendo, em termos práticos, se aparecer uma pessoa que eu tiver, que eu não conheço, que eu vou dar passe, a espiritualidade vai me intuir para que eu dê 1 minuto, 30 segundos, 3 minutos, 5 minutos, é isso? Enquanto você não tiver conhecimento em você de como o magnetismo funciona em você, você vai ter que pedir ajuda de alguém. Seja a espiritualidade indireta, seja uma pessoa experiente, seja um médium, seja alguma coisa. Mas à medida que você desenvolve o seu magnetismo, você vai ter a resposta dentro de você. Você vai saber que nesse momento esse centro não precisa mais de energia. Ninguém precisa dizer, você sabe. Então é um processo de educação, de desenvolvimento, de reconhecimento. Por isso é que o fator atenção é primordial. E por isso você tem que ter tanta atenção durante, atenção em você e no depois também. No caso da filha do senhor, o senhor chegou a falar que chegou a dar 5 vezes passe. Como eu falei anteriormente, é uma força poderosa que nós temos e que muitos pais, muitas mães não conhecem, e vem ali o filho e não sabe o que fazer. Como o senhor sabia que ela precisava de até 5 passes naquele dia? Eu não sabia, eu apliquei o primeiro, ele reagiu, e daqui a pouco estava ele se apagando outra vez, e eu ia lá e reativava outra vez, e daqui a pouco estava ele caindo outra vez, e eu fui lá e fiz de novo, e fiz 5 vezes. Para mim foi o dia que eu mais apliquei em passe em uma única pessoa, até que no outro dia ele estabilizou. Aí pronto, aí eram passes mais de estabilização mesmo. E nesses até 5, 6 anos de idade, o senhor dava passe nele todo dia? Não. Eu só apliquei passe nele praticamente nesse período. Agora, eventualmente, quando ele estava com muita febre de madrugada, em vez de ficar dando banho ou grandes remédios, eu até hoje faço isso com os meus filhos. Às vezes eles estão muito agitados com febre ou por alguma coisa. Não é que eu evite dar o remédio, mas eu primeiro testo um pouco o magnetismo. A minha filha, a irmã dele, no caso, a Sofia, que tem 6 anos, ela de vez em quando ela chega assim, pai, o senhor nunca mais me deu um passe. Eu disse, mas você está precisando? Ela disse, não, mas se o senhor quiser eu adoeço. Ou seja, tipo assim, me dê mesmo sem eu precisar, porque senão vai ser pior. E da mesma maneira, se alguém lá em casa estiver doente, ela diz, eu posso aplicar um passe? E ela vai querer aplicar um passe. Lógico que a gente não estimula, porque não é o ideal, uma criança com 6 anos está aqui, mas ela está lá disponível. E a gente faz magnetização da água no Evangelho no Lar. Quando a gente vai fazer Evangelho no Lar, os dois participam, desde pequeno mesmo. E eles viram no começo que eu magnetizava. E aí depois, não, a gente também quer colocar a mão na água. Eu digo, não é na mão na água, é para dar energia para a água. Então eles dão. Aí minha mulher, ela estuda, ela faz faculdade e nem sempre ela chega na hora. E um dia, a gente fez o Evangelho, só eu e eles dois. E quando terminou o Evangelho, que ela chegou, aí ela chegou e disse, mamãe, a gente fez o Evangelho, você não veio? Está aqui a... Mamãe, a gente bebeu água. Aí ela disse, não, minha filha, não tem problema, eu vou tomar do filtro. Aí ela disse, mãe, não é a mesma coisa. Aí ela perguntou, por que não é a mesma coisa? Porque a gente não colocou a energia. Ela disse, então não tem problema, você coloca a energia agora. Ele disse, não é a mesma coisa. Mas por que não é a mesma coisa? Porque naquela hora a gente estava todo mundo rezando, e era a minha energia, a de Giorgio e a de papai. Ele disse, então por que você não chama seu pai e seu irmão? Eu acho que não é a mesma coisa, mas a gente vai tentar. Veja que nível de consciência. Quem foi que ensinou isso para ela? Ela, de tanto perceber, de ver, ela sabia que a água do filtro era uma água de filtro, não é aquela água. E aquela água veio de onde? Do filtro. E qual é a diferença que tem? Seguramente ela já percebeu, porque ela bebe, ela faz questão de beber água. Nossa, essa água é muito boa. Às vezes ela diz assim, se todo mundo tomar só um pouquinho, ainda sobra para eu tomar mais tarde outro tanto. Por que ela faz isso? Não é por beleza, é porque ela sente alguma coisa diferente. E seja qual, no caso, o senhor dando passe no recém-nascido, a quantidade de fluido é a mesma que ela recebe, ou tipo, eu não posso ficar muito tempo porque eu não quero que seja uma concentração maior de fluido em cima dessa pessoa recém-nascida?
É totalmente diferente, em quantidade e em qualidade. Aqui deve ter alguém que aplica passes em crianças. Nos centros espíritas, eu recomendo, se você tem aplicação via crianças e adultos, primeiro aplique na criança. Por que isso? Porque o fluido para a criança é muito mais sutil, muito mais refinado. E é muito mais fácil você começar refinando e depois adensar, do que você aplicar passes em vários adultos e depois refinar para a criança. Então, é um processo puramente físico. Então, é melhor você aplica primeiro na criança e quando terminar as crianças, você aplica nos adultos. Considerando o mesmo passista, óbvio, né? E se você vai aplicar um passo na criança, não queira meter fluido do jeito que você manda para um adulto, não, porque você vai sufocá-la. A minha precaução com o Jorge, no caso, o meu filho, eu fazia muitos passes durante muito tempo, e para ele muito tempo seria 5 minutos, era um tempo de sobra, mas eu fazia uma pequena imposição e dispersava, eu fazia uma pequena exposição e circulava a energia, então eu fazia de tudo, mas com muitos dispersivos, muitos. Obrigado. Mestre, a última perguntinha. Ok? Qual é o risco de um magnetizador iniciante estar sofrendo de um congestionamento e fazer mal ao paciente? Existe esse risco? Bom, risco tudo existe. O maior risco, primeiro de tudo, é você, alguém está precisando de alguma coisa e você não fazer nada. Isso já é um risco. O problema que a gente tem é assim, é muito comum em seminários como esse, chegar no momento que a gente diz, eu agora não vou aplicar mais passe, porque o negócio é muito complicado. Tudo bem, você está pensando assim, tá. E você acha que quem está aplicando o passe no centro espírita está melhor preparado do que você? Aí eu não sei. Pois é, pelo menos agora você já tem algumas referências. E talvez o outro esteja fazendo só porque alguém disse que era para fazer desse jeito. Eu não estou pondo em dúvida quem está fazendo, eu estou duvidando de você dizer que não tem condições. Se quem não sabe ainda não vai fazer nunca porque não sabe, não vai saber nunca porque não fez. É literalmente isso. Como eu sei que tem riscos, eu tenho que ter a maior segurança possível. Qual é a maior segurança que um magnetizador iniciante tem? Use dispersivos. É a primeira maior segurança que você tem. Lembre-se disso. Na dúvida, disperse. Então eu vou aplicar um passe em Lourdes. Por exemplo. Eu não sei por que Lourdes, né? Vai tanta gente aqui, mas Lourdes. Não, mas ela está ali acordada, ela disse, não, ele agora não me pega mais não. Aí eu estou aqui com Lourdes, aí eu chego aqui com, eu não sei se ela precisa, se ela não precisa, se eu devo, se eu não devo, na dúvida, seja lá o que Deus quiser, Deus que te proteja, que te harmonize, eu não quero te prejudicar em nada, tal, e pronto. Saúde. Agora, o que a gente faz? Bom, na dúvida, Senhor, eu não vou fazer não. Pode não dar errado. Senhor, essa alma generosa que não queria que eu movesse as mãos, protege. E aí você pode estar correndo algum risco. Eu estou falando isso a despeito do meu amigo ali, de alguns reikianos que eu sei que tem aqui. Por favor, não entendam que eu estou recriminando vocês. Eu já deixei bem claro, eu estou falando de fluidos magnéticos, ok? Se você tem absoluta convicção de que seus fluidos são puramente espirituais, não tenha o menor medo de concentrar. Agora, se você tem magnético, disperse. E se você acha que tem, mas não tem certeza, você caiu na dúvida. E se você está na dúvida, disperse. Então, essa é a primeira grande segurança que a gente tem. E para a gente encerrar, eu aqui falei uma palavra que eu comentei com alguma pessoa aqui na hora do intervalo, que eu queria colocar para todo mundo. Eu usei uma palavra que tem duplo sentido na prática do magnetismo. Refluxo. Quando eu estou falando de uma pessoa, o meu demonstrador, por favor, já deu para descansar, né? Já. Então aqui eu tenho fluxo e aqui por trás eu tenho refluxo. Então essa palavra se aplica nesse caso. Um outro caso que existe, vamos imaginar, ele está com um problema no ombro. E eu vou fazer aqui uma imposição. Quando eu estou fazendo a imposição e ela começa a passar de algum limite, ela gera um refluxo.
refluxo da energia que está aqui estagnada, e ela começa a refluir para as minhas mãos. E muitas vezes ela me envolve de alguma forma. Tem algumas pessoas, isso é muito comum, eu estou dizendo comum pelos relatos que eu recebo, com alguns reikianos. Eu faço uma ajuda a uma pessoa muito demorada, a pessoa fica boa, mas eu começo a ficar descompensado. Por que razão? Por conta do refluxo. Eu começo a absorver a energética que estava desarmonizada no meu paciente. E aí o paciente, poxa, você foi legal. Rapaz, olha, eu fiquei voando de tão leve. E eu acabado de tão pesado. Está errado, porque o mecanismo da cura não é ficar bom um e o outro ruim. O mecanismo da cura é os dois ficarem bons. Ok, como é que eu faço aqui para evitar o refluxo? Isso que eu estava acabando de falar. Estou doando muito? Isso. Precisa de fluir mais, dá mais um pouco. Espeça. E na prática, se você for ficar fazendo só um grande concentrado, você vai perceber que você, vamos imaginar aqui mais uma vez um número hipotético, vai precisar ficar 10 minutos aqui. Ao invés disso, eu vou fazer intervalos menores. Meio minuto, ali mais ou menos um meio minuto de dispersivo. Meio minuto dispersivo. Os 10 minutos se reduziram para 3. Por quê? Porque na hora que eu dispersei, eu acelerei todo o processo e evitei todo o refluxo. Quando ele termina, ele está bom e eu estou bom. Agora, isso tanto num ponto, como em todos os órgãos, como em qualquer lugar. Então, vejam como é uma ciência profundamente rica e abençoada. Por que tanta gente tem medo? Eu soube que teve umas pessoas que foram convidadas para estar aqui hoje, e não é fofoca, mas elas não vieram. Ou seja, tem medo do belo. Para cumprir o que meu chefe disse, essa era a última pergunta, obrigado mais uma vez. Né? E como a gente ainda tem amanhã, agora amanhã eu vou falar um pouquinho das técnicas em geral, que eu não falei, e depois a gente fecha com o assunto depressão. Que vai ficar um monte de dúvidas, de perguntas, de questões, isso eu já disse desde ontem, então não é novidade. Mas num outro momento a gente volta a se reencontrar. Seja vocês indo, olha, o ano passado, este ano, né, em janeiro, quando nós tivemos o seminário, nosso seminário lá em Natal é sempre em janeiro. E sempre que possível, os 3 últimos finais de semana de janeiro. No ano passado, teve gente até de Curitiba participando, porque ele é totalmente aberto. Lógico, tudo isso que a gente viu aqui, vê também lá, só que a gente vê com detalhes, porque em vez de ser um final de semana, são 3 finais de semana. E no terceiro final de semana, todo mundo, lógico, quem queira, todo mundo vai treinar com todo mundo. Então, quem sabe, pelo menos algum aqui, em janeiro do ano que vem, já se programa, eu vou passar uns dias na melhor cidade do mundo. Segundo um amigo coreano que eu tenho, que ele dizia, Brasil ser melhor país do mundo, Natal ser melhor cidade do Brasil, Natal ser melhor cidade do mundo. Ele fazia, não precisava nem dizer tudo isso, era dizer, como eu digo, eu sou o homem mais lindo do mundo e pronto, acabou. E para quem ficar comparando. Então pronto, Natal, seminário de 3 finais de semana com o homem mais lindo do mundo, na cidade melhor do mundo, não tem nada melhor. Até amanhã, muito obrigado.